Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente abemos sede. No dia 7 de maio de 2025, foram anunciadas as 8 cidades que vão receber a Copa do Mundo Feminino em 2027. Eu tô com ela, Amanda Viana, minha companheira aqui no Rota Informa, para trazer todas as informações para vocês. Então, Amandinha, como é que você tá? Finalmente temos sedes, emoção, alegria, tristeza para alguns lugares. Como é que você chega para esse Rota Informa? Fala, minha amiga Bárbara Nunes. Sempre um prazer, né, estar aqui nesse nosso projeto Rota do Mundial e agora chegando com informação, né, no Rota Informa. Finalmente abemos sedes e aí fica aquele sentimento, né, de que tá chegando, realmente começa a materializar esse sonho do Mundial Feminino aqui no Brasil. E aí, né, acho que fica o sentimento positivo para algumas sedes. Eu confesso que estou muito feliz que Belo Horizonte está nessa, foi confirmada, né? Porque a minha rota parte de Belo Horizonte e eu tenho certeza que você está muito feliz também com a sua rota partindo de Recife, e Recife está no meio dessas sedes, mas claro, né, algumas cidades que acabaram ficando de fora, a gente vai falar dessas cidades, como Manaus, como Belém, Cuiabá e também Natal, fica aquele sentimento de tristeza, né, de frustração de não ter aparecido entre as sedes escolhidas. E aí, até já trazendo aqui para a tela, né, a FIFA optou por 8 sedes para esse Mundial, 12 cidades estavam nessa disputa, rolou vistoria no ano passado, vistoria nos estádios também, na estrutura de centro de treinamento, das próprias cidades, né? A questão de hotelaria, a parte de aeroportos também. Então a FIFA fez uma vistoria geral no ano de 2024 e agora chegou em 2025 nesse número de 8, né? 8 cidades sede. E o curioso, Bá, que todas essas 8 cidades sede também sediaram os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Então, esse reaproveitamento também da infraestrutura. E passando, né, por Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo, Bah. E até colocar aqui, eu acho que essa imagem é muito legal, porque é uma imagem do mapa do Brasil para a gente ter noção de onde está cada sede. E vai ser a Copa do litoral, né, Bah? Muitas É, cidades litorâneas e a localização mais no setor leste do Brasil, né? isso é a Copa do Leste, né? O Brasil ele tem uma dimensão continental, e isso foi muito complicado na Copa de 2014. É, em algumas regiões do país, a gente já tem uma dificuldade natural de conseguir se deslocar, então demora muito tempo. E a gente vai conversar sobre os pontos, principalmente porque a região norte não entrou, mas quando a gente olha para esse mapa, a gente consegue ver uma proximidade geográfica entre as sedes, o que facilitaria um deslocamento, se fosse pensado nesse primeiro momento. Eu confesso que eu fiquei bem feliz pelo Nordeste receber três das 8 estarem no Nordeste, é um número gigantesco. Queria que Natal tivesse também? Queria, mas aí eu acho que pedir 50% das sedes, eu acho que seria muito. Mas acredito, no fundo do coração, que as seleções iam ficar muito felizes em jogar olhando para a praia, sabe? Então eu acho que a Inglaterra ia ficar muito feliz e chegar aqui em Recife, não pode tomar banho, não pode tomar banho, porque tem tubarão. Mas você acorda com aquela brisa maravilhosa da praia e já dá um frescozinho no coração. É, pensando sobre as sedes, Amanda, eu queria saber, assim, do fundo do coração, tu viu Belo Horizonte? O que foi que tu sentiu? Olha, assim, eu confesso que já estava contando com BH entre as sedes, né? Porque não imaginava que BH ficaria de fora, principalmente por ser uma cidade que já recebeu
Copa do Mundo e Olimpíada, né? Belo Horizonte foi uma das sedes na Olimpíada de 2016 dos Jogos. Nós recebemos jogos do futebol feminino, especialmente, e também recebemos do masculino aqui. Então, assim, acho que seria extremamente improvável ficar de fora. Mas quando você escuta o nome, é diferente, né? Você escuta o nome, aí realmente vira realidade e a expectativa está altíssima. Eu acho que BH é uma cidade que, assim, a gente pode oferecer muito além também, uma experiência que vai além do jogo, né? Acho que para o pessoal, quem vier para cá, quais seleções vierem para cá, acho que os turistas terão a condição de conhecer um pouco mais da nossa cultura, conhecer um pouco mais da nossa alimentação. Eu acho que vai ser muito legal. E para a cidade é gigantesco, né? Porque você receber um evento dessa magnitude, você atrai investimento, você atrai grana, movimenta, né, o comércio local. E acho que vai ser muito bom também, Bah, acho que para dar um choque de realidade na realidade do futebol feminino aqui. A gente tem 3 equipes aqui da capital que disputam o Brasileirão Feminino. Cruzeiro e América na elite, Galo disputando a segunda divisão. A gente vê um Cruzeiro crescendo bastante, um América que fez um belo campeonato no ano passado, mas eu acho que receber um Mundial vai ser fundamental para trazer a cidade junto, para trazer a população junto para esse crescimento, né, para essa disseminação acho que do futebol feminino aqui em Belo Horizonte. Mas e Recife, né? Eu acho que queria também saber o seu lado da moeda, né? De Recife, como é que foi ouvir? Porque Recife não é uma certeza, né? Eu vou confessar pra você e pra todo mundo que tá assistindo, eu chorei o tempo inteiro. Eu acho que eu passei na quarta, eu sou muito chorona já por vida, assim. Então, na quarta-feira à noite, quando saiu a notícia que foi a materialização, assim, de tipo, não sei exatamente como estarei trabalhando nesse Mundial, né? Mas a gente sonha em ter a oportunidade de conversar com atletas, de conseguir fazer reportagens, de viver esse Mundial, não apenas como telespectadora, que é a maneira como a gente viveu todos os outros Mundiais, mas também participando ativamente, você sentir que faz parte daquele Mundial. Então, eu fiquei extremamente emocionada. Toda vez que eu falava ali, dava uma choradinha, mas é porque eu sou chorando mesmo. Recife tem uma vantagem, porque Recife é uma cidade muito hoteleira, tem muitas coisas que você pode fazer em Recife, mas não só em Recife. A região metropolitana de Recife, ela é muito integrada. Então, quando a gente fala de turismo, a gente não fala, vá apenas visitar o Recife Antigo, que é a parte histórica da cidade. Não, você vai para Olinda, que é a cidade ao lado, mas que também faz parte do circuito de Recife. A Arena Pernambuco, para quem não sabe, não está em Recife. Recife não tinha mais espaço para fazer, então a Arena Pernambuco está em São Lourenço da Mata, que é uma cidade, 40 minutos daqui de Recife. Então é muito próximo, tudo é muito próximo. Então dá para você se deslocar lá. Provavelmente as seleções vão estar num bairro chamado Boa Viagem, que é um bairro que é de praia na zona sul da cidade, que é onde a seleção brasileira ficou hospedada quando no ano passado veio jogar aqui e tudo mais. Então, Recife está acostumado a receber. Recife recebeu os jogos de 2014. As seleções também ficaram em Boa Viagem. As seleções treinaram no CT do Náutico. Provavelmente vão treinar também no CT do Esporte. Tem um CT do Retrô, que é excelente. Então, existe um complexo que faz sentido para Recife estar dentro. Mas a gente não sabia. Então, assim, eu não sabia se Recife ia ser confirmado ou não. Então, ter a confirmação ali, escutar o nomezinho Recife, me aqueceu o coração. Acho que você lembra de todos os mundiais que você assistiu, de tudo que a gente está montando, sabe? De tudo que a gente está pensando, de como essa modalidade é importante para a gente no nosso dia a dia e o quão essa modalidade pode mudar a vida do futebol daqui. Ano passado, eu fiz um projeto chamado Vozes do Futebol Feminino, lá no Instagram do Nosso Futebol, e eu pude conversar com jogadores, com dirigentes, então eu estava vendo ali o dia a dia do futebol daqui. E que não existe a valorização. A gente só tem um esporte na Série A nesse momento. Você traz o comparativo que BH tem Minas, né? Tem duas equipes na A1 e tem uma equipe
da A2. Recife, Pernambuco, né, a gente tem uma equipe na A1 que está fazendo uma campanha bem abaixo, mas diante do elenco e da estrutura que ela tinha. Era uma campanha, infelizmente, esperada. Ainda está conseguindo surpreender em alguns jogos, ser competitivo, mas termina acabando o gás ali, que infelizmente também era esperado diante das limitações que existem dentro do elenco. E a gente tem outra equipe que está jogando um A3. Mas um dos clubes mais importantes da cidade, que é o Náutico, não tem. As jogadoras não estão jogando nada. Então elas vão esperar até o campeonato pernambucano. Então, assim, eu espero que não espero que o Mundial faça isso. Eu espero que até o Mundial mudanças já tenham ocorrido para que no Mundial a gente sinta que só tem uma melhora, sabe? Mas que pelo menos existe uma valorização por parte da Federação Pernambucana e que tenha um cuidado maior com o futebol feminino aqui do estado. Mas pessoalmente, para mim, assim, é uma emoção gigantesca. Mas agora é botar um pouquinho o pé no chão, assim, pensar, tá, vamos trabalhar, a emoção é importante, mas o que é que pode ser feito aqui realmente para que o futebol feminino cresça no de Pernambuco? E aqui, assim, você falou da A3, aqui a gente também, em Minas Gerais, nós temos uma equipe que disputa o Brasileirão A3, que é o Itabirito, que tem um investimento legal também, né? Uma equipe nova, que já fez um ótimo campeonato mineiro em 2024. Então, assim, pelo menos a gente percebe que tá andando, só que eu acho que o Mundial. Uma das esperanças de receber o Mundial aqui no Brasil é tentar transformar isso de forma mais rápida, né? Que essa Isso. disseminação, essa melhoria nas estruturas, ela aconteça de forma mais rápida para que a gente possa ter um grande legado. Mas para isso, é o que você falou, a gente precisa trabalhar. E tá chegando. Tá Faltando chegando. 2 anos, basicamente, né? Exato. Essa revelação das sedes, ela vai deixando a situação mais próxima, e até para a gente ter uma noção, né, Bah? Olhar a questão dos estádios mesmo, olhar a questão da capacidade oficial. A gente traz aqui na tela, né, as capacidades. A Arena Pernambuco, como você falou, né, em São Lourenço da Mata, né, que não fica ali em Recife exatamente, mas tem uma capacidade para 45.440 lugares. Maracanã, no Rio de Janeiro, né, o palco aí do futebol, 73.139 lugares é a capacidade oficial, né? Esses números aqui que estou colocando são de capacidade oficial, e o Maracanã, pelo menos segundo o planejamento do comitê que organizou a candidatura do Brasil, vai receber o jogo de abertura do Mundial lá em dia 24 de junho de 2027, e também está prevista a final no dia 25 de julho de 2027, Bah. E a gente tem os demais estádios. Mineirão, em Belo Horizonte, com a capacidade oficial de 66.658 lugares. O Mané Garrincha, em Brasília, com a capacidade oficial de 69.910 lugares. A Fonte Nova, né? A Arena Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia, 47.915 lugares de capacidade oficial. Neoquímica Arena, em São Paulo, casa do Corinthians, né? Uma das principais equipes do cenário nacional e desse desenvolvimento do futebol de mulheres aqui no Brasil, em São Paulo, com a capacidade oficial de 47.252 lugares. E para a gente fechar esses estádios, o Castelão, lá em Fortaleza, 57.876 lugares de capacidade oficial. E o Beira Rio, lá em Porto Alegre, Casa do Internacional, capacidade oficial de 49.055 lugares, Só que essa questão da capacidade, ela é um pouco capciosa, né? Porque existiram aí algumas informações de que a gente poderia ter uma capacidade reduzida na Copa do Mundo, dependendo da demanda de ingressos para algumas partidas nesses estádios, né? Então seriam alguns deles com a capacidade beirando 40%, outros pouco mais de 50%. Mas você foi atrás aí dessa informação. Você tem uma atualização para passar para a gente. Isso, eu falei com a Cíntia Barlen, e aí ela me disse que a FIFA tem o objetivo de usar a capacidade total. Como
provavelmente todo mundo que está vendo esse vídeo aqui sabe que a Cíntia é uma grande fonte, então sempre que a gente precisa apurar e ter certeza sobre as informações que a gente vai trazer para vocês, a gente conversa com ela, uma pessoa muito importante dentro da modalidade e do futebol feminino de maneira geral, na Globo, Sport TV, no site do GE, no Dona do Campinho, que é o blog dela. Então, é uma fonte que traz um pouco de tranquilidade quando a gente passa a informação. Essa informação ainda não está em todos os lugares, nem nada, mas aí a Cíntia traz como o objetivo da FIFA. Enquanto a Amanda estava falando sobre cada um dos estádios, a gente pode ver que no primeiro momento, como a Amanda trouxe, a capacidade pode ser, acho que a maior capacidade é na Neoquímica Arena, quase 100%, mas tem alguns lugares que é 40%, Maracanã também. o Maracanã também, né? Então, 50%, 40%. Aqui na tela, como a gente tem o Beira-Rio e a Arena Castelão, então, se a gente conseguir, já que se reduz de 10 para 8, de 12 para 8, então vão ter mais jogos em cada uma das cidades. Então, o fluxo de turismo vai ser maior em cada uma das cidades, porque as pessoas não vão precisar estar se deslocando tanto. Trago como exemplo Recife. Recife vai receber 7 jogos, 4 de fase de grupos, 1 de oitava e 1 de quartas. Então, desculpa, 5 de fase de grupo. Então, as pessoas vão poder passar bastante tempo na cidade. Então, provavelmente, a pessoa que vai para um jogo, vai para outro, vai aproveitar que está na cidade para poder acompanhar mais jogos. Talvez essa redução fez com que a FIFA pensasse em aumentar. Bah, assim, claro que enquanto não saírem as informações oficiais, a gente acaba ficando nesse campo das ideias, mas eu sou muito contra essa questão de capacidade reduzida na Copa, porque, na minha visão, se você está planejando um evento e você resolve levar para um estádio maior, você precisa trabalhar para encher esse estádio. Exato. E aí, a gente tem até um exemplo excelente recente na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. Claro, alguns estádios acabaram em jogos específicos ficando ali vazios, não vazios, mas não ficaram lotados em algumas partidas? Sim. Mas eu sinto que eles trabalharam muito bem aquele Mundial, especialmente, né, nas sedes australianas, para encher os estádios. A gente viu diversas vezes estádios abarrotados, aumentando a capacidade. Então, isso é trabalho. É você disseminar as informações para o público, você envolver o público. Eu acho que a precificação vai ser algo fundamental nesse Mundial. Vai ser necessário um estudo para precificar corretamente esses ingressos, tornar o ingresso popular mesmo, para trazer a população para isso, para chamar a galera das cidades, para tornar realmente. Tem que parar, a cidade tem que parar no dia daquele jogo, chamar todo mundo para os estádios. Porque, assim, eu confesso que o Mineirão, né, até trazer aqui na tela de novo, o Mineirão com a capacidade para a Copa, pelo menos assim, das informações que saíram, né, uma capacidade reduzida de 41,4%, um estádio que tem mais de 66 mil lugares na capacidade oficial, você trazer para 27 mil, aí eu discordo profundamente, porque aí você teria, por exemplo, o anel superior todo fechado, todo assim, aquela plotagem, né? Ficaria com a logo da Copa, mas assim, eu acho que isso reduz a. Fica feio esteticamente, eu não acho que fica legal. Existem outros estádios menores. Se a expectativa era realizar num estádio de menor capacidade, poderia ter levado, por exemplo, para a Arena Independência. Sim. Coloca uma arquibancada extra lá na Arena Independência, sabe? Uma arquibancada móvel, o que para mim seria ruim também. Eu acho que esteticamente não ficaria legal, mas eu acho um erro absurdo reduzir a capacidade. Eu acho que precisa haver ali um investimento grande na promoção, no estudo de como envolver a população, como levar o pessoal para esses estádios, para que a gente tenha uma boa capacidade e trabalhar com a capacidade oficial ou perto da capacidade oficial, porque
um estádio com menos de 50% ocupado, Bah, não é legal. Não existe. E o Mineirão, ele fica em um bom local de acesso? Não é na região central, né, para o pessoal entender, o Mineirão fica no bairro da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e é um bairro que ele não é perto da região central, mas aqui em Belo Horizonte, assim, as coisas não são tão perto, né. Então, Uhum. acho que daria para colocar, assim, por exemplo, ficaria 15, 20 minutos, mais ou menos, do centro, mas você tem ali 2 vias grandes que levam o centro da cidade até o Mineirão. Você tem também o anel rodoviário perto do Mineirão, né, que ajuda também nesse deslocamento. E eu tenho certeza que se a gente puxar o que aconteceu em 2014 na Copa do Mundo Masculina e também o que aconteceu em 2016 nos Jogos da Olimpíada, vai ser realizado uma operação, né, para um trajeto ali, para você bloquear algumas vias, facilitar a chegada da população. Então, acho que isso não é muito uma preocupação, mas não é um estádio que fica no centro da cidade. Ele fica num bairro que é um bairro um pouco afastado no centro, mas não é igual Recife, por exemplo, como você mencionou, né, que Esse é é o ponto. outra cidade. Não, o Mineirão fica dentro de Belo Horizonte. Pois é, e como o Arena Pernambuco fica longe, é ruim para chegar de ônibus. É, as vias são poucas, acho que são 3 faixas mais ou menos para poder ir. Então o engarrafamento fica gigantesco. Quando eu fui para o jogo da seleção aqui, eu fui muito cedo justamente para evitar pegar tanto trânsito e tudo mais. Mas isso precisa ser muito bem orquestrado, porque Recife é uma cidade que tem um dos piores trânsitos do Brasil. Eu acho que Recife hoje em dia só perde para São Paulo. Então, se você coloca as pessoas para se deslocarem para outra cidade, mesmo que seja na região metropolitana, sem uma organização muito bem estruturada do trânsito, quem for para o jogo e quem não for para o jogo vai ter problemas. Então, isso precisa ser muito bem orquestrado. E eu espero de verdade que o governo de Pernambuco, que a Prefeitura do Recife, a Prefeitura de São Lourenço da Mata, a Polícia Militar, todo mundo que precisa estar envolvido, eu espero que eles tenham essa ciência e de que façam com que as coisas funcionem de maneira tranquila. E eu digo isso porque Recife, claro, a gente deve receber jogos de seleções grandes, porque são poucas sedes. Então, com certeza, seleções grandes vão chegar por aqui. E também porque tem jogo de oitavo e tem jogo de quartas. Então, quem passa até esse momento vai chegar. Então, vamos supor que uma França venha jogar aqui no Brasil, a Inglaterra venha jogar aqui no Brasil, ó, aqui em Recife, a Inglaterra venha jogar aqui em Recife, a Espanha vai jogar aqui em Recife. As pessoas vão lotar esse jogo. Mas se for um jogo de seleções não tão conhecidas, as pessoas não vão tanto, não vão se interessar. Então, se você não fizer com que a estrutura seja muito bem montada, é um desrespeito também com a seleção. Porque eles se deslocaram para vir até aqui. O Brasil teve 4 anos, teve um ciclo, pelo menos, para poder organizar isso. Então, tem que existir uma noção muito bem assim montada culturalmente. Se for para ser algo menor, faz aqui na Ilha do Retiro, sabe? Que acabou de ser reformada, está toda organizada e é no meio da cidade. Ou você respeita as seleções e faz tudo corretamente, ou muda o planejamento, sabe? E, Bah, assim, transformar isso realmente em um evento, em entretenimento, Exato. né? Vai muito mais do que um jogo de futebol. A Copa do Mundo vai muito além do jogo de futebol. Você Isso. precisa transformar isso numa experiência. Claro, terão as fanfests, acho que as cidades estarão voltadas para isso. O fato de ser uma Copa do Mundo que vai pegar, acho que o período escolar, né, de férias escolares, no Isso. caso, ali, o mês de julho, eu acho que isso vai ser fundamental também. Então, assim, acho que todas essas cidades que pegaram esses jogos, que são cidades sede, elas vão ter que trabalhar em conjunto mesmo, né? Isso. O que a gente pode fazer para transformar isso numa experiência, para fazer com que as pessoas queiram ir ao estádio, para fazer isso de um sucesso? Porque eu acho que vai ser do interesse de todo mundo aquilo que a gente falava, né? De movimentar a economia local,
movimentar ali o comércio, todas as áreas, a parte de histórica mesmo, para o pessoal conhecer a cidade, conhecer os centros históricos, conhecer museu, por exemplo, né, que é o caso de Belo Horizonte, tem muito museu, muito parque, essas coisas. Então, como trazer esses turistas, como trazer esse novo público para isso, como apresentar a culinária, a cultura local. Então, vai muito além do jogo de futebol. Tem que Exato. transformar isso, esse evento, realmente numa experiência, né? Exato, eu tô 100% fechada contigo, e principalmente conhecer a culinária, porque se você vai para Belo Horizonte sem comer um pão de queijo e um queijo canastra, você está errado. Ah, eu já tô com a expectativa, assim, lá no alto, o pessoal vai conhecer, vai ficar fichado aqui, não vai ter jeito, bah. Só que a gente, assim, falamos sobre essa questão das sedes escolhidas, um pouco sobre isso, né? Acho que algumas sedes como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, eu acho que eram cidades que ninguém imaginava fora, né? Eu, pelo menos, não Isso. imaginava essas cidades fora. Aí chegaram as cidades do Nordeste, você pega Salvador, Fortaleza e também Recife, como você citou, região Nordeste ganhou muito, né? São 3 Ganhou. cidades no Nordeste, só que vai ser uma Copa do Mundo com 8 cidades sede apenas, Bah. E dessa forma, 4 cidades ficaram de fora dessa, né? Das 12 cidades que foram vistoriadas, ficaram de fora Belém e Manaus, na região norte, Cuiabá, no centro-oeste, o centro-oeste que vai ser ali representado por Brasília, por exemplo, e ficou de fora também Natal, com a Arena das Dunas, né, na região nordeste. E algo que nos chamou a atenção, assim, acho que chamou a atenção de todo mundo, e eu confesso que eu não gostei. Eu gostaria de ver uma cidade do norte ser agraciada como a sede da Copa do Mundo, porque eu acho que o país, assim, tudo bem, nós temos um país com dimensões imensas mesmo, e isso é complicado para a questão da logística, mas eu gostaria de ver um jogo na região norte, um jogo assim, jogos na região norte. Isso. A gente tem Manaus, que recebeu os jogos de Copa do Mundo masculina, recebeu o jogo de Olimpíada, e Manaus tem uma representatividade para o futebol feminino, né? Vários times da região amazônica, o Iranduba com muita história, o 3B que hoje está na elite nacional. Então eu confesso que eu fiquei surpresa em não ver ou Manaus ou Belém, por exemplo. Né? Eu queria saber como é que você recebeu essa notícia, porque acho que chocou não só a gente, mas os representantes dessas cidades também. Pois é, primeiro eu fiquei emocionada com Recife, depois eu fiquei, ué, tá faltando alguma coisa aqui, porque não tem um norte. Belém recebeu no ano passado um jogo da seleção masculina, e eu acho que ali pode ter servido como um piloto, né, para poder entender como é que estava a estrutura da cidade. Eu achava que por isso Belém podia despontar, mas eu pensei, poxa, mas tem um 3B na Amazônia. Se a gente está falando sobre a Copa no Brasil, ela precisa estar em todas as pontas do Brasil e todos os brasileiros terem a oportunidade, igual a oportunidade, de assistir jogos e se sentirem representados, poder mostrar sua cultura. Poxa, a cultura do Norte é riquíssima. Então, assim, a gente vai perder uma parte do Brasil. A gente começou essa conversa falando, essa é uma Copa do leste do Brasil. O oeste do Brasil foi completamente esquecido. E é um oeste do Brasil que existe. Ele existe, precisa ser respeitado, e as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo ali. Tanto das condições de futebol feminino, é um espaço que o futebol feminino também precisa crescer. Então, eu fiquei em choque, fiquei muito triste pelo pessoal. Nas redes sociais foi uma enxurrada de comentários assim das pessoas dizendo que era um absurdo, que o norte existia, que o norte deveria estar e tudo mais. A FIFA usou critérios técnicos, ok. Eu acho que em alguma medida são compreensíveis porque são critérios técnicos,
mas eu acho que alguns critérios técnicos conseguem ser ajustados com o tempo e tinha tempo suficiente para que isso acontecesse, sabe? Então, E assim, eu acho que você falou bem a questão porque a gente citou muito, por exemplo, olhando para a nossa experiência mais próxima, né? Eu com Belo Horizonte, você com Recife, a questão do desenvolvimento do futebol feminino nos nossos locais, eu acho que vai ser um prejuízo muito grande para essa região norte, a questão do desenvolvimento, porque seria importante. E assim, a gente conhece a nossa realidade, Bah. A gente espera, o nosso desejo é que a gente tenha um desenvolvimento geral aqui no país, que a gente melhore a nossa infraestrutura de forma geral, que a gente melhore ali a infraestrutura para a base, não só para os times de elite, não só para os times que disputam ali primeira divisão, mas que a gente possa ter melhores oportunidades para aquelas jogadoras que não vivem só de futebol feminino, para aquelas jogadoras que hoje estão apenas com um sonho, né? E não tem ali exato. materializado ainda esse sonho. E eu temo que isso não chegue na região norte, sinceramente, por não ter um jogo de Copa do Mundo, né? Uma sede fixa de Copa do Mundo lá, eu temo que isso que a gente está falando, desse desenvolvimento antes do Mundial e que o legado que a gente espera que fique depois, eu temo que isso chegue assim, não chegue tanto ou chegue de forma com só um reflexo lá na região norte. Eu acho que isso é um erro muito grande. Eu confesso que eu fiquei triste. Eu fiquei triste de não ver. E assim, a gente está tentando explicações, né? E chegamos a ler algumas matérias e a ESPN, em uma matéria lá no seu site, apurou, né, Bah, alguns motivos que poderiam dar aí, justificar essa ausência de uma sede na região norte, né? Pois é, e lendo aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, a apuração da ESPN mostrou que Manaus não foi escolhida porque a Arena da Amazônia precisaria passar por uma remodelação na estrutura, mesmo tendo sido sede da Copa do Mundo de 2014. E em Belém, o Mangueirão não possui o número suficiente de camarotes exigidos pela FIFA. Contra as duas cidades também pesou a falta de estrutura de centros de treinamento. No caso, eu acho que tem um ponto importante para a gente falar sobre as duas cidades com relação ao futebol feminino, aí que Manaus eu vejo que está com projetos mais evoluídos do que Belém, pelo menos, e eu não estou falando isso como uma pessoa que vive o futebol feminino do norte, tá? Eu estou falando como uma pessoa que acompanha a modalidade, consigo ter algumas informações, mas eu não sei o dia a dia em Belém. Eu estou falando sobre as grandes estruturas e os times, a maneira como os times estão tratando. Então, eu sei que o 3B está fazendo jogos bem competitivos e em alguns momentos já teve vitória no Brasileiro da A1, trouxe bons nomes para a competição, nomes que sabem jogar 1 a 1. É um projeto que realmente tem um cuidado com o futebol feminino. Em contrapartida, o Remo, por exemplo, não tem um cuidado do time feminino como poderia ter em um dos grandes times de Belém. Então, estou tentando trazer um paralelo, não estou dizendo que ele é justificável. Sabe? Eu só estou trazendo exemplos aqui de como a gente consegue, do lado de fora, e aí eu falo do lado de fora vendo do Nordeste, como é que a gente consegue ver o futebol feminino profissional, a partir de times profissionais do Norte. Da mesma maneira, eu ainda acho que é injusto. Eu ainda acho que dava para construir mais camarotes, se fosse para fazer em Belém. Eu ainda acho que, dependendo do nível da reformulação, né? Eu não sei, a FIFA é muito exigente, foi muito criteriosa em todos os estádios que passou. Então, dependendo do nível de reformulação, ok, mas construir alguns camarotes eu acho que dava. Eu acho que tem algumas coisas que são mais fáceis de fazer do que outras. Você derrubar um estádio, reconstruir o estádio em 2 anos não dá. Se for para fazer uma reformulação desse tipo, sabe? Mas você fazer alguns ajustes que são necessários, eu acho que dava, Amanda.
Assim, é o tipo de coisa que, enquanto a FIFA não se pronunciar de forma oficial, e eu nem sei se vai se pronunciar, né, É. porque são cidades que ficaram de fora, mas a gente não vai saber a real extensão. Mas vendo uma justificativa como essa, que a ESPN apurou, eu acho que em algum desses 2 casos aí poderia ter trabalhado melhor para tentar ajustar, mas eu sou a favor de vistorias rígidas, porque eu acho que um evento dessa magnitude ele precisa assim de vistorias, de critérios rígidos, né? Essas questões. Mas eu tô com você. Será que não daria para tentar solucionar isso, né? Não sei se esse realmente foi o único motivo ou se foi o principal motivo, e aí, bah, isso gerou, né, uma reação de frustração também e de decepção por parte de representantes, né, dessas cidades. E aqui a gente está focando bastante em Manaus e também Belém, por causa da ausência, né, da região norte, e o governador do Pará, o Helder Barbalho, ele se pronunciou em relação a esse caso, né? Ele fala assim, abre aspas para o Helder Barbalho: é uma perda para todo o Brasil e visitantes que a Amazônia não participe da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Mesmo com plenas condições de receber os jogos, as capitais da nossa região ficaram de fora. Por isso, a COP30 é tão importante. Vamos mudar esse cenário apresentando ao mundo as belezas e a potência do norte, né? A COP30 que vai ser realizada no segundo semestre lá em Belém. E assim, acho que é muito disso, né? Do que a gente já falou, dessa questão da frustração de não ter todas as regiões do Brasil contempladas, de não ter aí um jogo na região amazônica. E também, né, tivemos a manifestação, né, Bah, do pessoal de Manaus, né? Isso. E aí é importante a gente falar sobre Manaus de uma ótica diferente da gente falar sobre Belém. Ali, Helder Barbalho estava falando porque Belém está passando por uma reforma, a cidade inteira está sendo reformada, sendo ajustada para receber a COP30 da melhor maneira possível. Então, a partir disso, Belém quer se lançar ao mundo como um destino turístico diferente, como um destino mais atrativo, com mais facilidade para chegar e tudo mais. Agora, por exemplo, trazendo um exemplo aqui, antes para ir de Recife para Belém, a gente tinha que ir para Brasília para ir para Belém, agora já tem um voo direto. Então, antes não tinha, e o voo direto são 2 horas. Antes o pessoal demorava 7, 8 horas para conseguir chegar em Belém. Então, essas facilidades atraem bastante público. Porém, Amandinha, em Manaus, no ano passado, essa é uma publicação do ano passado, a Federação Amazon, da Amazônia, ela entendeu que ela deu a certeza que Manaus era uma sede. Não foi assim. Ah, a gente acha que. Não, é nosso. Copa do Mundo Feminina. Com imenso orgulho, anunciamos nossa cidade será a sede da Copa do Mundo Feminina em 2027. E aí você não pode dar uma certeza dessa antes de você ter uma confirmação, como todos os locais tiveram, em 7 de maio de 2025. Por quê? Porque não é o certo. Ali todo mundo estava mostrando. Tivemos uma visita da FIFA, queremos muito ser sede, estamos organizando todas as coisas, estamos trabalhando para entregar no padrão que a FIFA pede, etc, etc. Isso não foi feito. E a maneira como foi feita foi: vamos ser sede. E aí, infelizmente, não foi sede. Como isso é visto, sabe, pelas pessoas. Poxa, você não tinha tanta certeza, a gente se programou para isso, a gente sonhou com isso. A gente não pode. São pessoas que estão sonhando juntas. Então, quando você diz, e quando você coloca aqui embaixo na imagem, você coloca a logo da Federação Amazonense de Futebol, da Confederação Brasileira de Futebol e do Governo do Amazonas. Então, você está colocando 3 locais extremamente importantes dizendo: Manaus é sede da Copa do Mundo.
antes de todo mundo? Não pode. E, assim, isso gera uma expectativa que acaba não se concretizando, né? Porque a Sim, população vê uma publicação como essa, vê uma fala nessa linha, a Copa do Mundo é nossa, a Copa do Mundo exato. vai chegar em Manaus, então o pessoal já estava se preparando para isso, sendo que não era uma informação oficial vinda da FIFA. E quando a gente vê o teor dessa publicação da Federação Amazonense, né? Fala em conquista fruto do esforço monumental, especialmente da intervenção pessoal e incisiva do presidente, que é o Ednailson Rosenha, presidente da Federação Amazonense, que liderou negociações com a CBF. Só que a questão, quem define as sedes da Copa do Mundo de forma oficial não é a CBF, né? A CBF, Justamente. claro, faz parte desse comitê organizador, a CBF está na linha de frente dessas negociações, está na linha de frente da vistoria, de apresentar as sedes para a FIFA, mas quem define é a FIFA. Então, Manaus acabou queimando a largada, e aí eu acho que aumenta até o sentimento de frustração, né? Especialmente acho que da população, do pessoal que estava envolvido com isso. E aí é uma falha grave, né? Pois Essa é. queimada de largada. E a gente teve, né, Bá, também um pronunciamento, né? Que foi, no caso, uma nota de repúdio, né? Exatamente. Foi o Jorge Oliveira, ele colocou aí com profunda indignação que manifesta meu repúdio à decisão de excluir, desculpa, a região amazônica da lista de sedes da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. Ignorar as capitais da região amazônica, como Manaus e Belém, que já demonstraram capacidade e paixão pelo esporte, representa um retrocesso lamentável. A Amazônia não é apenas um bioma, mas uma cultura viva, estratégica e essencial para o futuro do planeta. A Amazônia tem sim protagonismo feminino. Reafirmo meu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino e o esporte amazônico. E eu estou de acordo com ele. É um retrocesso lamentável. A Amazônia não é apenas um bioma e a Amazônia faz parte do Brasil. Ela deveria estar representada. Se a gente for para fora do Brasil, as pessoas vão ter na cabeça dois pontos. Ah, você é do Brasil? Amazônia, Rio de Janeiro. As pessoas não conhecem os outros lugares ainda, porque vão vir para cá para a Copa. Mas não ter um dos principais cartões postais, o pulmão do mundo, representado numa Copa no Brasil, é triste. E, assim, é um retrocesso mesmo, Amanda. E essa nota, né, foi do Jorge Oliveira, que é o secretário de Estado, e, assim, vai realmente nessa linha que a gente pontuou, né, Bá, de frustração por não ter todas as regiões do Brasil representadas aí, mas, lembrando, né, novamente, é uma escolha que vem da FIFA, né, vem Exato. da FIFA essa escolha, e a opção também por 8 sedes. E aí, Bá, acho que para a gente fechar aqui esse Rota em forma super especial, né? E assim, que vai deixando o sonho cada vez mais perto, faltam 2 anos para a Copa do Mundo. A gente tem muita coisa para ser feita, Sim. mas muita coisa mesmo para andar, para a gente não deixar essa oportunidade passar. Foi muito daquilo, né, que a gente chegou a debater quando o Brasil foi anunciado há um ano atrás como país sede da Copa do Mundo. A gente pontuava, né, uma oportunidade de ouro para desenvolver ainda mais, para transformar cada vez, valorizar cada vez mais o nosso produto. E o que a gente está vendo atualmente aqui é que a gente ainda precisa trabalhar demais. Mas eu acho que fica agora a esperança de ter algo mais palpável, né? Sabermos agora quais são as sedes para trabalhar isso, para direcionar os esforços, e aí acho que de todo mundo que está organizando essa Copa do Mundo, né? Todo mundo que faz parte dessa organização, para direcionar os esforços para que a gente possa realmente fazer um grande trabalho pré-mundial, um grande trabalho durante o Mundial, para que a gente possa ter um legado enorme para aproveitar, né? Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Então, vai deixando aí cada vez mais, a expectativa fica cada vez maior, né, minha amiga?
Exatamente. Fui até confirmar aqui, 796 dias, estamos gravando esse vídeo, Amanda Viana, no dia 9 de maio, 2 dias depois do anúncio, daqui até a abertura no dia 24 de junho de 2027, são 796 dias. A minha digníssima sempre fala uma frase que eu levo para o meu coração, que é: vai chegar do mesmo jeito. Em que sentido? 2027 vai chegar do mesmo jeito. 2 anos vão passar do mesmo jeito. O que é que a gente está fazendo hoje para que nesses 2 anos chegue o nosso objetivo, a gente chegue lá do mesmo jeito, porque os dias vão passar do jeito que a gente quer. Então, é a gente entender, enquanto imprensa independente, o que é que a gente pode fazer para ajudar a modalidade, a gente continuar falando sobre a modalidade, dando a valorização que a modalidade pede, que a modalidade precisa, que as jogadoras precisam para entenderem que elas são as protagonistas disso. Porque a gente ama a modalidade porque a gente ama elas jogando. Elas são as protagonistas de tudo. Então, desde a jogadora que está na categoria de base agora, até todas as jogadoras que vão estar na seleção brasileira, todas elas são protagonistas. Todo mundo tem um sonho. E todos os sonhos vão se encontrar a partir de 24 de junho de 2027. No mesmo sentimento e na mesma vibração. Agora, o nosso papel é cobrar a CBF, cobrar as federações. Agora a gente já sabe quais são as federações que devem ser cobradas. No segundo semestre vão ter os campeonatos estaduais, então a gente precisa que esses campeonatos estaduais estejam muito mais organizados, tenham mais apoio, porque são cidades sedes, não são qualquer, não é mais qualquer estadual, não pode mais ser feito de qualquer jeito. Precisa ser feito mostrando que tem compromisso com a modalidade, porque daqui 2 anos todas essas cidades vão estar recebendo os jogos. Então, é esse sentimento que fica. E provavelmente vocês vão ver aqui mais Rota em Forma, que a gente vai estar sempre trazendo novidades, sempre trazendo as coisas, o quentinho sobre o Mundial aqui no Brasil. E esperamos trazer boas notícias e apenas crescimento. É difícil, porque parece que a gente anda um passo e volta 2. Mas a gente vai seguir aqui no propósito, e o propósito sempre vai ser a evolução da modalidade. Amandinha? Exatamente, minha amiga. A gente está chegando, né, no final desse Rota em Forma, mas queria falar para você que está aí nos acompanhando. Mês de maio não termina por aqui, não, viu? Tem jogo da seleção brasileira feminina no final do mês de maio, pegando também o início de junho, né? A gente vai ter uma data FIFA que a seleção brasileira vai jogar com a seleção do Japão. Serão 2 jogos ali no estado de São Paulo, um jogo na Neoquímica Arena, o outro jogo em Bragança Paulista, né? O primeiro jogo vai ser no dia 30 de maio e o segundo jogo no dia 2 de junho. Então, se você está acostumado a nos acompanhar no Planeta Futebol Feminino, vem cobertura por aí. O PFF vai estar ligado e a gente aqui do Rota Mundial estaremos ligadas também, né, Bah? Estaremos ligadas na trajetória da nossa seleção. Acho que já vai ser uma boa oportunidade aí, por exemplo, para a Neoquímica Arena, né? De receber a seleção brasileira de novo, de agora receber a seleção em uma outra situação, né? Na situação de sede confirmada do Mundial. Então, eu acho que para o pessoal do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que está muito acostumado ali, acho que é uma grande conquista. Então, a gente vai acompanhar a seleção brasileira nessa data FIFA. Teremos também, daqui a poucos meses, né? Um mês e pouco, a Copa América também para a gente acompanhar no PFF. Então, siga as nossas redes sociais, pessoal. Siga o PFF lá no X, no Twitter, @PFF_oficial. Siga no Instagram, @Planeta Futebol Feminino. Inscreva-se no canal de YouTube do Planeta Futebol Feminino para não perder episódios do Rota do Mundial, como este Rota em Forma, né, Bárbara?
Exatamente. Então fica o convite para vocês. Além de Copa América, tem a Eurocopa. E dentro do PFF, como vocês sabem, toda terça-feira estamos ao vivo no YouTube e também no canal do Nosso Futebol, trazendo todas as novidades sobre o futebol feminino da semana. Além disso, a Amanda está sempre trazendo quadros, tem prancheta tática, tem na cara do gol, tem conteúdo a semana inteira. Então se inscreva aqui no PFF, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para elas também saberem mais sobre as informações do Mundial. E a gente se vê na próxima, né, amanhã? Exatamente, minha amiga. E você, deixe aí nos comentários. Você gostou da escolha dessas sedes? Você mora em uma dessas sedes? Como é que está a sua expectativa para o Mundial? A gente quer saber, a gente quer ouvir vocês, então deixem aí nos comentários e a gente volta numa próxima aqui com Rota em Forma. Até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.